Quer receber todo o conteúdo do canal? Então deixe aí o seu joinha, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas e se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de quando sair vídeo novo no canal. Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, do componente curricular de Geografia, nós vamos trabalhar com o nosso livro didático Acapulco. E hoje nós vamos trabalhar com as páginas 41, 43, 44, 45, 46 e 47. Vamos lá? Um pouco mais sobre rios também são caminhos. Na última aula a gente estava falando sobre caminhos, né? Que a gente percorre entre a nossa casa e a escola, aprendendo sobre observar os caminhos. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso e que os rios também são caminhos. Então vamos descobrir por que os rios também são caminhos para algumas pessoas. Em alguns lugares, as pessoas utilizam os rios como os caminhos. Às vezes, para ligar um lado a outro de um rio, são construídos caminhos de madeiras. Olha, dá uma olhadinha aqui na imagem, ó, caminho de madeira sobre o rio Amazonas. Leia os versos que exemplificam uma dessas situações. Então vamos lá, vamos ler esses versos aqui. Nos caminhos desse rio, muita história para contar. Navegar nessa canoa é ter um mundo para se entranhar. De onde foi retirada é Raízes Caboclas, Caminhos do Rio. Está disponível nesse endereço aqui, né? Se alguém quiser pesquisar ele todo. Então vamos ler comigo mais uma vez. Nos caminhos desse rio, muita história para contar. Navegar nessa canoa é ter um mundo para se entranhar. Agora, aqui embaixo nós temos uma imagem. Olha o que está pedindo. Número 1. Ligue os pontos da imagem acima e forme a figura que mostra o meio de transporte utilizado nos caminhos pelos rios. Depois pinte o desenho. Então aqui você vai ligar esses pontinhos e vai descobrir qual meio de transporte que é utilizado nesses caminhos pelos rios. E aí pode fazer um belo colorido nessa imagem. Continuando. Atividades. Número 1. Relembrando o percurso de sua casa até a escola e pinte os elementos que você encontra no caminho. Então você vai pensar aí no caminho que você faz da sua casa até a escola, que nós ainda não estamos na escola, voltamos só com o ensino híbrido, então algumas crianças ainda permanecem em casa, mas pensando no caminho para a escola, que você o ano passado começou na escola, se você lembra, se não lembra, pede ajuda a alguém de sua casa para te lembrar o que há nesse percurso de casa até a escola. E aí você vai então colorir aqui o que é que você encontra neste caminho. Se você encontra calçada, se você vai pela calçada, passa por calçada, você vai pintar. Se você vê telefone público, que é aqueles orelhões, né, que quase a gente já não encontra mais, você pinta esse. Se você vê posto de gasolina, você pinta esse. Se você vê árvores pelo caminho, pinta este aqui. Semáforos, que é, os sinais de trânsito, você pinta esse. Faixa de pedestre. Se você vê faixa de pedestre, você vai pintar este aqui também. Você pode pintar mais de um. É tudo que você encontra pelo caminho aí desse percurso de casa até a escola. Se você vê lojas, pinte esse, qualquer loja. Se você vê algum tipo de plantação, pinte esse. E se você vê alguma praça, pinte este. É só ficar atento e pintar quais desses aqui você encontra neste percurso.
Número 2. Existem pessoas com dificuldades de locomoção, como as que utilizam cadeiras de roda ou as que têm deficiência visual. Elas precisam de elementos construídos nos caminhos para que possam percorrer diferentes trajetos. Observe 2 adaptações feitas nas ruas para atender às necessidades dessas pessoas. Então aqui nós temos na primeira imagem acesso para pessoas com cadeiras de rodas, né, que é as cadeirantes, que são esses espaços aqui, essas rampinhas. E nós temos aqui na segunda imagem pessoa com deficiência visual, que aí tem sempre nas calçadas, né, nos passeios, esse caminhozinho aqui que ajuda a essas pessoas a se locomover sem encontrar obstáculos pela frente. Agora, de olho nessas imagens, vocês vão responder. No trajeto que você faz de casa para a escola, encontra essas adaptações? Você já viu essa para cadeirante e este aqui para deficiente visual? Letra B. Qual é a importância da guia rebaixada para o cadeirante? Então, qual que é a importância dessa rampa aqui, dessa guia rebaixada para a pessoa que usa cadeira de rodas? Letra C. Qual é a importância do piso tátil para o deficiente visual? Então, qual é a importância dele ter esse piso tátil aqui para ele sentir, né, aonde ele deve andar para não encontrar obstáculos no caminho? Então, qual é essa importância? Já dei uma dica aqui. Continuando. Número 3. Observe as fotografias a seguir e responda as questões. Então, vamos lá. Você observa aqui essas 2 fotografias que tem, que é em São Paulo, em 2016, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2017. Então, são 2 imagens diferentes, né? Tem que observar direitinho, ó, que tem cadeirante, como que ele vai fazer aqui nessa situação, aqui o que tem aqui, se tem esse piso tátil, mas o que tem na frente, observe tudo. Então vamos lá. Letra A. As fotografias mostram dificuldades em transitar enfrentadas por pessoas que têm algum tipo de deficiência motora ou visual. Que dificuldades são essas? Agora é hora de conversar com o pessoal aí de casa. O que vocês acham que dificulta essas pessoas aqui na locomoção nesses lugares? B. Preste atenção novamente ao trajeto que você faz de casa para a escola e observe situações que possam dificultar a locomoção de pessoas com algum tipo de deficiência. Registre no caderno as situações que encontrou. Então aqui não precisa ser só no trajeto da escola para casa. Se você vai de casa para casa da vovó, se você vai de casa ao supermercado, você vai observar um desses trajetos que você faz agora, nessa semana, para fazer essa atividade, e você vai anotar aí no seu caderno o que você encontrou que possa dificultar a locomoção dessas pessoas que têm necessidades especiais, seja cadeirantes, deficientes de locomoção, né, com alguma prótese, alguma coisa que possa dificultar, deficiente visual. Então, o que pode dificultar essas pessoas se locomoverem nas calçadas? Aí você vai anotar no seu caderno. Número 4. Luca, personagem do escritor Maurício de Souza, usa cadeira de rodas. Ajude-o a chegar até a escola. Então aqui está o Luca, que usa cadeira de roda. Aqui tem vários caminhos, né? Que alguns ele vai encontrar obstáculo como escada, ele vai encontrar aqui buraco, ele vai encontrar aqui essa rampinha de acesso. Então, qual caminho ele deve seguir para chegar na escola? Todos esses caminhos o levarão, mas porém tem um que é o correto, né, que ele consegue ter acesso usando cadeira de rodas. Então, preste bastante atenção e faça o trajeto que ele deve seguir para chegar até a escola. Continuando, Geografia em Ação. Este aqui é somente para lermos
e compreendermos sobre o que está falando aqui, né? Que nós estamos trabalhando sobre caminhos e aqui vai falar quem limpa os caminhos, né? Quem são as pessoas que cuidam desses caminhos? E aqui nós temos André, coletor de lixo, e em seu trabalho ele cuida das ruas por onde muitas pessoas passam diariamente. Vamos ler essa entrevista para aprender um pouco sobre o trabalho dele. Então aí você vai chamar alguém da sua casa, vocês irão ler este texto, que foram feitas algumas perguntas, né, uma entrevista, e aqui tem mostrando a importância, as respostas de cada um desses questionamentos aqui. Então leia com atenção, com alguém aí da sua casa. Continuando, revendo o que aprendi. Então isso aqui é uma revisão do que nós vimos nessas duas últimas atividades que nós fizemos, né, da semana passada e essa que nós estamos fazendo, que é sobre localização espacial, né? Nós vamos trabalhar a questão da lateralidade, então é só prestar atenção e responder. Aqui está falando: observe a maquete de sala de aula feita por um aluno. Então aqui o aluno fez uma maquete, que é a miniatura representando uma sala de aula. Então observe bem como ele representou. E agora responda: quantas carteiras há na sala de aula? Então volte aqui e conte quantas carteiras que ele colocou nessa maquete. Põe aqui embaixo. Letra B. Como as carteiras estão organizadas? Como que elas foram organizadas aqui? Em qual sentido? Lembra quando nós falamos lá na aula passada sobre as carteiras enfileiradas, em carteiras em círculos, carteiras em V, carteiras em U? Então tem vários jeitos da professora colocar a carteira na sala. Qual é o jeito que está aqui? Escreva aqui. Letra C. Que material foi usado para representar as carteiras dos alunos? Então, nessa maquete, o aluno usou quais os materiais para representar as carteiras dos alunos? Escreva aqui. Letra D. O que fica na frente das carteiras dos alunos? Então, aqui estão as carteiras. O que está na frente? Responda aqui. Letra E. O que fica à direita das carteiras dos alunos? Então, aqui estão as carteiras. O que fica aqui do lado direito? Escreva aqui abaixo. F. Qual tipo de organização de sala de aula você considera melhor? Por quê? Então, qual que você acha melhor o professor organizar a sala de aula? São enfileirados? São em sentido de U, em círculo, em grupos? Escreva aqui qual você acha melhor e por que que é essa resposta a sua. Continuando, e última atividade de hoje. Número 2, leia o texto a seguir. Ele fala dos caminhos das crianças até a escola. Depois escolha um dos caminhos e desenhe um mapa mental para ilustrar como você imagina o trajeto. Então nós vamos ler aqui. Aqui tem duas palavras em destaques, que aqui tem o glossário falando qual o significado dessas palavras, que nós vamos ler também. E depois você vai escolher um dos caminhos citados aí e vai fazer um mapa mental. Lembra do mapa mental lá na atividade anterior? Que você faz os desenhos do caminho que você tem que percorrer, né? Com o que você vê de importante neste caminho, que são os pontos de referência. Então você vai fazer esse mapa mental aqui do que você escolher. Então vamos lá. A Natália e a Lurdinha vão chegar de voadeira. Descem pelo Araguaia, costeando a ilha inteira. Então vamos ver o que é voadeira e o que é Araguaia. Voadeira, lancha com motor que desenvolve uma velocidade bem alta. Então é uma lancha, não é uma canoa. A canoa é de madeira lá, não tem motor, e a lancha já tem um motor que tem uma velocidade bem alta. Então elas vão chegar de voadeira, elas vão chegar de lancha. E o que significa Araguaia? Araguaia é o rio que banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará.
Então, Araguaia é um rio. Então, agora vamos ler que você já sabe o significado. A Natália e a Lourdinha vão chegar de voadeira, de lancha. Desce pelo Araguaia, pelo rio, costeando a ilha inteira. Então, esse é o caminho que elas fazem. Você vai imaginar, se você escolher esse, e vai desenhar aqui como que elas fariam para chegar, então, né, da casa delas até lá na escola, seguindo o caminho desse rio. Depois o de baixo. Ilse vem pelo pomar, pelo pasto vai passando. Passa boi, passa riacho, de charrete vem chegando. Então aqui já é diferente. A Ilse, ela vem pelo pomar. O que é pomar? É onde tem plantação de frutas, né? Frutíferas. Então ela vem pelo pomar. Pelo pasto ela vai passando. Então vem do pomar, passa no pasto. Aí passa boi, passa lá pelos bois, passa pelo riacho, que tem um riachinho lá. E de charrete ela vem chegando. Então ela vai de charrete. Então escolha um desses dois trajetos e faça um mapa mental aqui nesse espaço abaixo. Caprichem, hein? Imagine aí como seriam esses caminhos e desenhe aqui embaixo. Lembrando-se que essas pessoas estão saindo da casa delas e chegando lá na escola. Então não pode esquecer de colocar esses dois pontos, casa e escola. E faça o desenho do caminho. Então é isso, crianças. Essas são as atividades propostas do conteúdo de geografia. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção e eu aguardo para a correção. Um forte beijo e até a nossa próxima aula.